Salve, salve, terráqueos! Começando mais um Pode Tudo no portal Tudo TV, nessa nave flutuante. E o nosso convidado de hoje, ele é muito talentoso, prodígio. Ele é nada mais, nada menos que... Matheus Branco, cantor, compositor, rapper e MC. Aê! Bem-vindo aí, Matheus. Obrigado. Muito bem-vindo. Matheus, você nasceu em qual estado do Brasil? Eu nasci e cresci em São Paulo, aqui na cidade paulistano. O bairro... Tudo na Zona Norte. A Zona Norte ali tem bastante ali, bairros ali, né? Tem Tucuruvi, Jaçanã, Parque Novo Mundo, Tremembé. Jaçanã. Jaçanã. Ouro em Jaçanã, se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, Só amanhã de manhã. Aê, muito bom. E vocês conseguiam, enfim, brincadeiras ali de rua, brincar na rua? Teve essa fase. Hoje mudou muito, né? Hoje mudou muito. Porque, enfim, tecnologia, celular, mudou bastante, né? Tem toda uma diferença. E muitos irmãos, família grande. Tenho 5 irmãos. 6, talvez. Mas como assim? 6, talvez? É que é bastante, eu tenho que fazer a conta, né? Vamos fazer a conta, vai. Marcos, Mariana, Daniel, Júlia, Carol. 6 com você. 6 comigo. Aí, eu tava certo. Quase uma mão cheia. Bacana. E você é muito jovem, tem os seus 20 anos. Tenho 25 já, por mais que não pareça. Feito no formal. É que eu falo que na pandemia deu um crédito pra gente, né? Deu um crédito de 2 anos. Pausou. Eu acho que todo mundo tem 2 anos a menos, que parece, do que tem no RG. E digamos que entrou no formal e pausou por 2 anos e retomou. E tá retomando. E desde pequeno, ali, desde criança, você já tinha essa vertente pra música? Então, tinha um tio que ele tocou com o NX0, com o Fresno, For Fun, esse povo do emo da época. E eu sempre via ele tocando, eu ia nos shows dele, via ele gravando, passando com o violão e tudo mais. Eu sempre quis pegar o violão dele. Algumas vezes eu peguei e fui advertido. Uma certa professora, assim. Porque eu acho que eu tinha uns 6 anos assim. E sim, desde pequeno. E aí você foi acompanhando, né? E foi instigando ainda o querer, né? A vontade. E aí você entrou em alguma escola específica de música? Não, nunca estudei. Autodidata? Eu sempre pedia pra minha mãe, mas ela nunca me pôs, não. Mas eu sempre... Músicas, você já compôs algumas? Olha, comecei a tocar ali perto dos meus 11, 12. Qual instrumento? Eu comecei a tocar violão. Assim, o meu pai tinha uma banda também. Uau. Mas eu não considero tanto assim. Mas, enfim. É uma família de músicos, é uma família musical. É que o meu pai era um pouco mais hobby, assim, não era tanto, eles não tocavam tanto. Mas eles tinham um estúdiozinho lá no porão da casa da minha avó. E aí eu ia na casa da minha avó e tinha lá guitarra, baixo e bateria. Então eu ia lá com 10, 11 anos e ficava lá o dia inteiro, assim, sem saber o que eu tava fazendo, mas fazendo. Porque também você vê aquele monte de instrumentos, né? E gosta, não tem como você não ficar atraído, né? E querer compreender, mexer, né? Ter contato, né? É muito comum. E aí você ficava por horas ali com os instrumentos. Inteiro lá fazendo uma barulheira, coitada da minha vozinha. Achando lindo. Achando a melhor coisa do mundo. Eu achava que eu tava tocando as músicas mesmo, assim. Eu fazia qualquer coisa, eu achava, eu tô tocando essa música mesmo. Eu acreditava. Sim. E tem vídeos? Conseguiram gravar? Nessa época, não. Não era tão comum. Eu tinha 10, 11 anos. Ficava só eu e minha avó lá no... A avó era a primeira fã. A minha avó ia lá, né? E aí, escrever mesmo, músicas, você já escreveu algumas? Hoje eu tenho mais de 400 músicas escritas, vamos por esse número. Pode ser mais, pode ser um pouquinho menos, mas é por perto desse número, assim, não vou ficar contando. E estilo é o quê? Sofrência, alegria? Ixi, todos os tipos. Eu comecei a tocar com 11, 12. Até os meus 15, 16, eu só toquei e cantei. Eu era só música, eu cantava bastante Beatles e One Direction. É muito prodígio, né? E aí com 16, 17 eu comecei a escrever, de fato.
E você tocava o violão? Tocava violão. Mas quando eu comecei a escrever rap. Comecei com rap. E como que o rap é inserido em você? Não sei, eu acho que eu sempre ouvi também. E aí, quer dizer, 16, 17, aquela fase você tá um pouco mais rebelde e tudo mais. Eu fiz o ensino médio no ETEC Parque da Juventude, onde era o Carandiru. E lá era um clima muito assim, de... Não quero usar rebeldia porque parece que é algo ruim, mas assim, era um clima de liberdade lá, assim. Então eu estava atraído mais por essa vibe, assim, de contestação, rebeldia de fato. E aí o rap que me atraía mais nessa época. ETEC é uma escola de cursos. Eu fiz informática. Ah, é outra área. É. E aí dentro do espaço, porque o Carandiru, às vezes muitas pessoas, terráqueos não conhecem, Sim. né, já foi um presídio, né? De fato. Um presídio onde ali nos anos 90 aconteceu uma chacina, houve 111 presos mortos. Sim. E de fato eles, né, demoliram ali o Carandiru. E aí foi... Aí virou um parque e aí dos blocos lá eles não demoliram. Eu acho que eles... Não sei, até hoje, eu não estudei lá, eu não sei se eles demoliram e reconstruíram igual, porque era igual um centro penitenciário, tinha um pátio, tudo, tipo, era igualzinho, e dentro da escola, assim, tinha um museu, tinha lá umas celas e tudo mais. Me parece que eles não deixaram algumas celas, algumas coisas. Eu estive lá uns anos atrás no presídio feminino. Porque tem até hoje. Que a gente foi lá no presídio feminino apresentar peças e tudo. Então, na ETEC, você ficou quanto tempo estudando na ETEC? Fiz um ensino médio, fiquei 3 anos lá. Um pouco considerável. Sim. E aí, então, lá tem essa energia, essa pulsação? Foi um ensino médio muito particular, foi muito especial. Ainda mais pra você, que é um lado artístico aguçado, né? Então, você tinha essa percepção, né? Aguçada, né? Então, cada dia eram sensações diferentes, né? Lá era diferente, de fato. E você escrevia lá mesmo? Comecei a escrever lá. Não na escola, né? Mas quando eu tava lá. A gente estudava integral, então era a nossa vida lá, né? Ficar lá. Praticamente o dia todo. E aí, nos intervalos, em alguns momentos... Não, eu ia pra casa e escrevia em casa. Mas lá tinha momentos que você esquecia da informática e viajava, né? Todos os momentos. Tinha momentos que eu lembrava da informática, porque o resto eu tava na grama lá. A informática era só pra constar. E tem grama lá, né? Tem um estacionamento lá, e os alunos vão no estacionamento. E a aula é lá, a aula de fato. Você escrevia notebook, na folha? No começo eu escrevia na folha, não sei porquê. Hoje eu escrevo no notebook, é muito mais fácil. Porque assim, você tá escrevendo e na folha demora. Então você esqueceu a próxima line. Você esqueceu o próximo verso que você tá escrevendo na folha. Você escrevendo no computador, ele dá a velocidade certa. Não, e a folha você tem 2 trabalhos, né? O primeiro, assim, de escrever não rende, e o segundo de quando vai passar ainda limpo, né? Sim, passar limpo. No meu caso, 3 trabalhos que depois pra entender minha letra. Né? Letra de médico. Terrível. Brinca. Então, ali realmente foi uma escola, né? Foi. Um laboratório. Por exemplo, na minha sala eu falava muito com outra menina que produzia também. Era cheio de gente, assim. Ligado à arte. Que tinha essa vibe, né? De ligado à arte. E você fala também outros idiomas? Falo inglês. Escrevo em inglês. Quando você vai compor, tende a compor em inglês? Sim. E agora com esses streams, enfim, isso abrange, né? Você fura barreiras, né? Fronteiras. Sim. Isso facilita muito, né? Não sei, é meio complicado pra mim, né, escrever em inglês, porque eu tenho várias questões sobre isso. Várias. Por exemplo, eu amo muito a música brasileira, é meu estilo de música favorito. Então é muito triste eu ser um artista brasileiro e não fazer tão parte da música popular brasileira assim, porque eu não tenho muitas músicas em português. O que eu ia te perguntar, se você tem mais letras em inglês ou português? Tenho 98% são em inglês. Eu não sei te dizer porquê. Quando eu fiz a minha primeira, eu fiz em inglês e nunca mais troquei, assim. Seria outras vidas, revivendo agora? Não sei, não sei. Uma missão, talvez? Não tem uma resposta exata, né?
A questão assim, da inspiração, quando você está compondo, vem essa inspiração mais pensando no inglês ou no português? Eu tenho uma história sobre isso, que eu fui formado em música gringa quando eu era pequeno. Minha família inteira só ouvia música estrangeira e tudo que eu ouvia também. Eu fui descobrir a música brasileira em 2019. E quando eu descobri, virou minha paixão, de fato. Só que em 2019 eu já escrevia música há 2 anos. Entendeu? Então, quer dizer, quando eu comecei a escrever música, eu só ouvia música estrangeira. Já estava familiarizado, né, digamos. No sentido assim, eu me identifico mais com rap, eu me identifico mais com romântica. Sobre isso, eu tenho fases. Porque se você for ver o que eu ouço, realmente é um mix de hip hop, rap e música popular brasileira. E aí, quando eu vou fazer, eu realmente faço os dois. E pra mim isso é muito confuso também. Mas pode ser que você encontre também um caminho. Um meio termo, você diz? E quem sabe também você consegue fazer uma junção de tudo isso e transformar em arte, transformar em música. Sim. Já chegou a fazer esse experimento? Dos dois juntos? Eu acho que eu fiquei uns 2 anos tentando fazer isso. Mas eu acho que eu não conseguia. Talvez o meu romântico é muito, muito acústico, muito orgânico. E aí eu acho que pôr no digital em cima, eu já tentei bastante. Não fica bom. Mas os dois separados funcionam bastante. Eu gosto muito de fazer os dois separados. Eu gosto muito de ter minhas músicas acústicas e aí a hora que eu vou ver, eu cansei delas e eu tô querendo ouvir hip hop. Aí eu vou ver e tenho minhas músicas de hip hop também. Adoro! Porque é tudo segmentado, né? Ou é sertanejo, Sim. ou é MPB, ou é hip hop, né? É tudo ali. E você consegue fazer, como diz, essa salada, né? Sim. Mesclar tudo isso. Sim. Esse mix. Eu acho muito legal também. E eu particularmente vejo como 2 artistas diferentes. Temos o Matheus Branco e tem o Star Ram. 2 pessoas diferentes. Você tem um segundo nome. Que é o cara do rap, do pop. Olha, que interessante. E shows? Você tem feito shows? Eu nunca fiz um show. Acredita? Olha, mas como diz, já passou do tempo. Passou do tempo. Eu amassaria um show, amassaria. Tanto no meu catálogo acústico quanto no meu catálogo rap, eu daria um bom espetáculo. Você conseguiu já montar já o demo? O demo que eu digo, você já conseguiu gravar músicas? Já tem gravado? Todas essas músicas que eu tenho são gravadas já. Tenho todas gravadas. Eu comecei a fazer música em 2017, certo? Comecei a escrever em 2017. Ali pro fim do ano, novembro e tudo mais. Quando chegou em março, eu decidi que eu ia fazer um álbum. E aí eu fiquei 6 meses produzindo um álbum e lancei um álbum de fato que eu produzi do zero, todas as batidas são minhas, todas as melodias são minhas, todas as letras são minhas, 14 faixas, fiz em 6 meses, sendo que eu escrevi a música uns 5 meses antes, sem experiência nenhuma, e entreguei um álbum de fato, em 2018. Desde então eu não consegui entregar nenhum outro álbum. É porque também vem a pandemia também, né? Foi Sim. muito seguido ali, Sim. né? Mas você não chegou a procurar um produtor, uma gravadora? Não. Então, eu até então era muito fraco nessa questão assim de networking e tudo mais. Porque eu te entendo, que você é da criação, você é um artista que está criando, né? E aí na hora que chega a questão do business, né, de oferecer, de vender, não é tão simples. Não. Né? Porque quem é o artista, a criação é uma área, é uma coisa. E o empreender, de se vender, é um outro. Então são alguns patamares ali, alguns passos, algumas escadas, uns botões que você tem que identificar. Você vai aprendendo coisas aos poucos, né? Tipo, teve a época de aprender a escrever música e agora tá na época de aprender a ser uma pessoa que vai lá e fala com as pessoas e vende a música. Você ouviu falar daquela escola ULM, Escola Livre de Música? Não. Ela fica tem uma sede no Brooklyn, na Zona Sul, que eles preparam as pessoas também para música, tem para instrumentos, é bem bacana, bem interessante. E viagens, você costuma bastante para o Rio de Janeiro, né? Sim, eu gosto muito do Rio de Janeiro. As praias. Sim. Aquela cidade, a sensação que ela tem um imã, né? Sim, eu gosto muito da vibe do Rio de Janeiro. Porque eu consumo muito hip hop de lá e eu vejo os artistas como eles se portam, eles são. E aí eu chego lá e eu sinto essa vibe também. Que é uma vibe de como eles dizem, nas palavras deles,
ligando pra nada. Eles falam isso. Então eu adoro chegar no Rio de Janeiro, só andar de chinelo, não ligar, não usar jeans. Se você usar jeans no Rio de Janeiro, É turista. você é turista, de fato. É, é um outro movimento. Mas os shows de hip hop lá costumam acontecer aonde ali? No baile funk. No meio da favela. Na comunidade. No meio da comunidade. E você lembra de algumas das. Eu nunca fui Ah, num show de rap lá. Mas eu gostaria muito de ir, de fato. porque, se eu não me engano, acho que no Vidigal rola bastante funk, né? Aham. Shows de funk ali no Vidigal. Mas aí quando você vai no Rio de Janeiro, costuma indo mesmo pra orla ali da praia, É. na região. E lá é um estado bem musical, bem pulsante, né? Toca bossa nova no metrô. É incrível, é um diferencial. Tinha que colar na Anitta. Colar na Anitta? A cantora, que agora ela tá numa vibe, num movimento de empresariar. Ah, é? É. Vou mandar um e-mail pra ela. Opa! Mandar uma DM. Fazer esse movimento, né? E aí, voltando aqui pra São Paulo, tem bastante também casas de culturas, Sim. que você já chegou a se movimentar pra... Não. É, Eu fiquei, desde que eu comecei a escrever, eu fiquei esses 7 anos literalmente só escrevendo. Parece que agora que é uma fase assim de me abrir mais e mostrar mais. então, você se dedicou, realmente são bons tempos da sua vida dedicando, né, a música. E essas letras, você já pensou em vender elas? Sim, já pensei bastante, eu gostaria de vender, porque eu sei que vai sair mais. Mais e mais e mais, então gostaria muito de vender muitas letras minhas. E o seu processo, assim, de criação, né? Tem algo, assim, específico? Como a gente estava falando antes, eu gosto muito livre, eu gosto muito livre. Quando eu estou escrevendo as acústicas, eu simplesmente pego o violão, se alguma coisa me soar bem, eu começo a mandar um freestyle, né, um estilo livre em cima. E o que for saindo vai saindo. Hoje em dia, né, eu já, graças a Deus, escrevo há muito tempo, então é um processo assim que eu já tenho domínio de como acontece. Mas que também não está disponível sempre. A criação é isso, né? Ela não vem, não é como você fazer um bolo, uma receita, né? Ela requer inspiração, momento. Alguma energia divina também, na hora ali. E essas letras todas, é quase 400 ou mais. Umas 300 pelo menos. Tem muita música, muita. Você já registrou todas elas? Não, só registro o que eu lanço. Porque às vezes eu vou perder tempo registrando e nem vou lançar. Né? Mas a dica, assim, envia elas por e-mail. Então, Que é um registro, é uma forma também de deixar documentado. Você envia por e-mail pra mim. Aí fica mais fácil, né? Facilita. Não, continua registrando. Não, sim, as que eu for lançar, de fato. Continua registrando, mas as que não forem, à medida que for surgindo as suas criações, você envia por e-mail. Já serve, né? Para documentar, já serve até elas ficarem documentadas de fato, né? Registradas de fato. Isso já ajuda. Mas eu estou muito impressionado, porque você é muito prodígio, é muito novo e autodidata, né? Tudo eu penso sozinho. Mas você pensa em fazer uma escola? Esse ponto, né? Pro que eu gosto de fazer, eu já domino, mais ou menos. Então, eu faria aula de canto, né? Eu não canto tão bem assim quanto eu gostaria de cantar. Mas tirando isso, eu não tenho interesse em estudar. Porque a técnica do canto, ela vai te ajudar realmente, né? Ela vai te dar segurança, postura, timbragem, de onde o alcance de voz. Porque tem essa variação, né, do alcance de voz. Ficaria mais fácil de gravar também, né? Que em vez de você tentar 15 takes, você tentaria 3. Dinamiza, né? Tem algum artista, seja nacional ou internacional, que você, de repente, gostaria de vender e oferecer as letras para eles? As letras? Desse jeito assim específico, eu nunca pensei. Eu venderia minhas letras, eu adoraria que pessoas cantassem minhas letras. Não sou apegado com a maioria delas. Mas assim, especificamente... Mas eu agora pensando, imagina a Rihanna cantar uma música sua. Brincando, né? Mas... É o máximo. Imagina. E dentre essas 300, tem alguma delas assim que é o seu xodó, que você não venderia? Eu diria que agora, no momento, tem o meu álbum que eu estou começando a lançar,
que acho que esse álbum eu não venderia porque é muito pessoal. Realmente foi um processo muito... É muito meu aquilo, é realmente o sentimento meu ali. E seria difícil de outro artista cantar aquilo ali, porque eu escrevi de formas muito particulares ali, funciona porque sou eu, aquelas letras ali. Por exemplo, eu gosto muito de escrever simples, é tipo uma música com 3 estrofes. E é isso. A questão é a vibe. Ela tem 3 estrofes, ela tem uma vibe, sente a vibe, mas eu não vou te apresentar uma ponte, não vai ser aquele refrão chiclete, não vai ser aquele negócio assim, mas aquela vibe vai te pegar, de fato. Chega a ser um grude? É um grude, assim, porque você vai se apaixonar pela vibe. É uma vibe, assim, praiana, mística, noturna. Que vai te levando. Vai te levando. E tem possibilidade de você começar a ter inspiração para começar a escrever as letras em português? Tem. É uma coisa que eu penso, assim, pra frente na minha carreira, assim. Creio que vai dar tudo certo na minha carreira internacional. Porque fazer o quê, né? Já estou há 7 anos escrevendo em inglês. Vou continuar escrevendo em inglês, é o que eu aprendi. Mas, eventualmente, eu quero, sim, de fato, ser um artista da música popular brasileira. Como eu falei, eu acho que seria meu maior orgulho, assim, que nem ter Matheus Branco numa playlist junto com o Novos Baianos. Ter o Matheus Branco numa playlist junto com o Jorge Ben. Seria o maior prazer do mundo. Que bonito. Nesse álbum que eu vou lançar agora, tem uma música em português que eu sou muito orgulhoso dela, muito feliz com ela. É uma música de MPB, gosto muito, bastante. Muito animado com ela. É lindo, né? É lindo, é lindo. Chama Brasileira a música. Olha, ela vai para um vertente de MPB. Esse álbum todo ele é uma mistura de classic rock com MPB. No seu caso é bem interessante, né? Porque normalmente os artistas brasileiros, eles começam no português e migram para a carreira internacional. Sim. E o seu é o inverso, né? Ou eles também alcançam a carreira internacional cantando em português, né? Uhum. O meu caso realmente é muito interessante. Eu não sei como isso aconteceu, mas Aconteceu e é assim. e está acontecendo, né? E tá acontecendo. A todo momento, pulsante. De fato. E realmente é a força da internet, né, que possibilitou você de estar produzindo, de estar se mostrando. Ela tem uma força muito grande, né? Sim. Não dá para se negar, né? Tem um bloqueio de localização, né? É difícil você chegar no recomendado deles lá, mas eventualmente você falando na língua deles bastante, você vai chegando pouco a pouco. Tem uma certa limitação? Tem. Você posta uma coisa no Brasil, ele vai entregar principalmente pro Brasil. Ele vai entregando para outros países, mas é bem aos poucos. Essa área, essa ferramenta, você domina, tem uma ideia, uma noção? As redes sociais? É. Eu tô num processo ali, já faz 1 ano e pouco ali, onde realmente tô ligando muito. Antes eu não ligava muito. Minha coisa era escrever música, minha vida era escrever música. Criação. E ficar com a minha ex-namorada. Sou um cara muito romântico, eu dava muito tempo pra essa questão aí. Mas enfim, era só fazer música, então eu não ligava muito pro meu Instagram e tudo mais. Mas já faz um tempo já que eu ligo bastante e você me segue, você vê que eu tô todo dia ali fazendo uma gracinha, adoro fazer. É importante. É importante também buscar profissionais para somar nessa ferramenta. De fato. Porque daí vai dar mais resultado. Né? Eu tô constantemente procurando profissionais para me ajudar em tudo. É importante, isso vai dar mais resultado. Mais rápido até. E aí fora os momentos que você não está na criação, aí você também sai, dá seus rolês, que traz material, inspiração também. De fato. Eu sou uma pessoa muito intencional. Não sei se eu quero dizer isso tão publicamente assim, mas eu sou muito intencional. Tipo, eu vou num rolê que nem a gente se conheceu no Efigênia. Eu fui no Efigênia pra ouvir música. Eu fui no Efigênia pra conhecer gente. Eu fui intencionalmente. Eu não fui no rolê. Mas eu tô brincando, eu fui no rolê, mas eu sabia que tinha essa possibilidade. Eu vou muito pensando nisso mesmo. Não, e lá pra quem não conhece a Efigênia, né? É uma balada que normalmente é uma matinê que acontece aos domingos. E tem também, acho que de sexta, sábado, domingo. Tem. Que é no centro de São Paulo, que é um lugar incrível, né? O que é aquela vista, né? É bem legal, né? Depois pedi pro Bruno colocar as imagens lá da Efigênia, a vista aérea.
É lindo, Sim. O rolê mesmo em si, né, o espaço é bem bacana. E foi o que eu falei, eu vou pra ouvir música e lá toca música boa, bicho. Lá é inusitado total, né? É. Porque é um lugar que tá no centro, num domingo, tarde, né? Tá todo mundo tranquilo, ninguém tá numa vibe nada a ver. É. Tá todo mundo numa boa vibe. Às vezes tem samba, imagina uma banda de samba num rooftop. Nossa, uma beleza. Vai mudando, né? O som, o visual lá vai mudando, né? É, A imagem, porque você vai vendo o sol se pondo, fato. as luzes da cidade É acendendo. verdade. E de repente, todas essas imagens, todos esses, né, tudo isso acontecendo, fervilhando, vem uma letra de música. Gente, não vem, eu vou falar. Pelo menos no meu processo, eu vou falar. Esse negócio assim de, tipo, vir uma inspiração aleatória, você tá no metrô assim. É raro. Acontece, mas é raro. Pelo menos eu só venho letra mesmo quando eu paro, pego meu violão, coisa assim, e pego pra gravar. Uma coisa Eu acho que você pontual, né? chama a energia, né? Acontece umas vezes você ouvir uma frase ou outra assim e você pegar e anotar. Mas não é a mesma coisa. Eu acho que quando você pega ali pra fazer o negócio, você chama aquela energia, Vai. de fato vai. E você tem costume de ir anotando frase? Não tem. É o que eu tô falando, não tem. E você tem um ponto de partida que você começa de uma frase ou algo maior? Tem sempre um chamariz ali. Geralmente geralmente o primeiro verso ele vai. O primeiro verso é mais difícil. Você não pega um tema ali. Não. É o verso. Tem compositores que fazem isso, né? Eu acho uma coisa muito interessante, principalmente porque eu sei que os Beatles faziam isso. E eu era, como eu falei, fui formado em música estrangeira. Quando eu era menor, assim, eu era muito fã de Beatles. Antes do George Ben ser o meu artista favorito, Beatles eram meus artistas favoritos. E eles faziam muito isso, por exemplo. Eles têm uma música que é uma música praticamente circense. A música é de circo, só que é uma música pop. Eles eram artistas pop, né? E eles fizeram muito bem. É uma música completamente... É uma música muito interessante, de fato. E aí tem uma história do John Lennon e do Paul McCartney contando como que eles escreveram essa. E tinha um pôster realmente com um circo. Pra você ir lá e assistir o Mr. Kite e tudo mais. E eles fizeram a música, Being for the Benefit of Mr. Kite. Música circense. Eles Traduzindo em português? Saindo pro benefício do Sr. Pipa. Do Sr. Pipa. Que eu acho que era o nome do show lá do circo. Então, esse aí, dar o circo, serviu de inspiração para eles. Só o pôster. Eles olharam o pôster e falaram, vou fazer uma música sobre o Mr. Kite. Esse tipo de coisa eu nunca fiz. Eu sempre achei muito interessante o que eles faziam. Eu ia perguntar se isso já aconteceu com você, de você ver uma imagem e através daquela imagem você criar. Eu acho que eu vou me abrir, eu observo que tem vários tipos assim de composição. Tem vários tipos. E essa em questão, eu acho que um dia eu me abro pra ela também, assim, de você olhar uma coisa e coisar. Eu tô me abrindo a um outro tipo de composição agora, que é uma composição, eu chamo de composição abstrata. Tem alguns artistas que compõem assim, eu gosto muito do Alex Turner, do Arctic Monkeys. Ele compõe assim, eu gosto que eles falam nada com nada. Nada com nada. Ele tá Sem falando compromisso. Sem compromisso. Ele tá falando um monte de palavras lá. E como ele é um ótimo compositor, todas as palavras se encaixam da maneira certa. E é legal de cantar. E faz o mínimo sentido. A cada 3 versos, um faz sentido. Bem Os outros ele tá falando nada com nada. E aí eu tô começando a me expor nisso agora. Eu tô brincando, mas é uma forma bem poética, né? De se expressar. Como que você tá tirando palavras assim? Como que você tá falando alguma coisa sem estar falando alguma coisa? E é um diferencial também, né? Sem compromisso. Sim. De não estar preso, né? A um segmento, a um certo rótulo. Eu percebo muito isso porque o meu estilo de composição, ele é muito real. Eu realmente estou falando as coisas ali que eu penso, é muito assim, eu mesmo estou falando. Eu mesmo sou O porta-voz. o eu lírico, eu mesmo. O Matheus, né? É inconfundível, sou eu mesmo que estou falando. E aí eu admiro muito essas pessoas que não é necessariamente o Alex Turner falando, são palavras. Que vão vindo. É poesia. Que vem na cuca e vai transferindo ali pro papel. Sim. E que vai virando melodia. As grandes metrópoles, já pensou, de repente, elas vão na possibilidade de elas te inspirar para você escrever sobre as metrópoles, as grandes cidades? As grandes metrópoles? Bom, São Paulo me inspira muito. Eu gosto muito da energia de São Paulo. Acho que eu nunca estive em outras grandes metrópoles.
Eu vejo, né, que São Paulo te inspira muito, te encanta, né? Uhum. E já pensou, de repente, de você ir para outras metrópoles, né, sair um pouco de São Paulo e ir Sim, para esses outros lugares, essas grandes cidades, e compor, criar? sim, eu tenho muito essa noção. E, inclusive, eu tenho duas experiências que eu consigo falar. Que, por exemplo, quando eu fui pro Rio de Janeiro, eu voltei com uma energia completamente diferente. Completamente diferente. E eu... Assim, a minha música de pop favorita, foi a primeira que eu fiz depois que eu voltei do Rio de Janeiro. Eu tava na vibe da questão. E aí esse foi um negócio que me marcou bastante, que eu entendi que eu estaria em outro lugar, vendo outras coisas, estaria em outras vibes, eu poderia chamar outras energias. Então, esse álbum que eu tava comentando, que eu tenho escrito, que eu vou lançar agora, logo mais, eu fiz uma experiência também. Eu peguei meu aniversário, que foi no feriado de carnaval, agora, e fui pro Guarujá. Só eu, sozinho, fiquei lá 6 dias fazendo música no Guarujá. Por isso que eu falei que ele tem essa vibe praiana, uma vibe noturna, que a maioria das músicas eu fiz ali de noite, ouvindo a onda bem longe passando. Lá você conseguiu escrever quantas músicas? Foi até uma história bem interessante. Eu tinha seis dias e meu objetivo era fazer o álbum. Chegou no terceiro dia, eu tinha uma música só. Hum, Então imagina, eu fiquei, meu Deus, não vai sair álbum nunca, não vai render. Fiquei em choque, fiquei me crucificando. Ai meu Deus, Matheus, olha o que você fez e tudo mais. Mas virou o terceiro dia assim, não sei o que aconteceu comigo, que eu fiz as outras 8 músicas uau! até o fim da Que viagem. viagem. Eu fiz em 2 dias, porque o último dia eu tinha que finalizar, né, a viagem. Tudo. E aí encaixou. Encaixou, deu tudo certo. O seu álbum tem quantas músicas? Tem 9 faixas, eu queria que fosse um álbum mais mínimo, mais... Mais enxuto, mais direcionado, assim. É, Você... sucinto. Sucinto, define. Uhum. Você tem, acho que, se não me engano, a sua avó também, acho que é de Minas. Minha avó é de Minas. Lembra a cidade? Ela é de Ubá. Ubá, perto de Juiz de Fora. É, E você já esteve lá? já estive lá. Porque agora me deu uma curiosidade, que minha família é mineira, Aham. e eu fico, porque é lá água doce, cachoeira. Aham. Imagino você indo pra lá, indo pras cachoeiras. É verdade, eu era muito novo. Acho que a última vez que eu fui eu tinha uns 12 anos. E eu gosto das vibes, cara, as vibes. No Brasil tem muitos lugares com vibes muito fortes, Diferentes, né? diferente, é Tem, uma coisa que se sente, cara. é A o, vibe de Minas Gerais o Brasil tem, parece que cada estado tem seu tempo, né? tem, É, tem sua atmosfera mística, assim, eu É. acho. São Paulo é aquela loucura, correria. São Paulo é difícil de vibe, São Paulo é mais vivência mesmo. É. Todo lugar tem vibe, São Paulo é vivência. E aí você vai pro Rio, uma outra musicalidade, e aí você chega em Minas, já é outra musicalidade. É um estado que eu te indicaria a você ir para vivenciar essa musicalidade, De fato, porque pode te trazer mais sim. inspiração. De fato, eu posso te dizer isso, porque, como eu disse, eu sou muito fã da música popular brasileira. E os artistas mineiros, pra mim, eles me chamam muita atenção, particularmente. Eu gosto muito, muito do Beto Guedes e do Milton Nascimento, toda a turma, né? Mas principalmente do Beto Guedes, eu gosto bastante dele. E eu falo que as músicas dele são mágicas. A vibe é mágica. Realmente o Beto Guedes ele tem essa magia, né, de você ouvir e visualizar as imagens. As suas músicas também têm essa magia? Ela tem a magia da vibe, mas essa questão de pintar um cenário eu tô me abrindo mais agora, assim. Aquela questão que eu comentei das formas de composição, né? É variante, né? É bem variante. Tem vários tipos. E questão assim religiosa, você tem alguma religião? Mas eu sou cristão, mas eu não faço parte de nenhuma comunidade cristã. É praticante, digamos. É, É uma coisa mais você com você. eu e Jesus. Mas Eu já li, por exemplo, Provérbios e Salmos, por exemplo, eu não só já li, mas eu fico continuamente lendo Salmos e Provérbios. Então eu diria que eu sou cristão, mas eu realmente sou um cara muito místico, eu acredito que esse mundo é completamente mágico. Eu acho que a gente tem que se abrir cada vez mais a essas questões. Mas eu sou cristão sim, mas eu também eu não pratico em nenhuma das comunidades cristãs.
Por mais que minha família toda seja espírita, e eu gosto muito da vertente espírita, mas eu não faço parte de nenhuma. Você, no sentido assim, que você não vai até as igrejas, né? Não é de frequentar as igrejas. Mas eu sou extremamente aberto também aí, eu juro. Se, sei lá, se rolar uma oportunidade... Rolar uma oportunidade eu vou na de missa, boa. em qualquer um. Tomar um passe... Tomar um passe, gosto bastante. Na boa, sem crise, sem culpa, né? Sim. Legião Urbana, você já ouviu? Claro. Te inspirou, te inspira? E não, pessoalmente não. O Renato Russo, ele canta algumas músicas, algumas passagens da Bíblia. Desculpa, eu vou falar, não me inspira, mas eu respeito muito eles, eu gosto bastante. E interessante, eu não tinha me atentado que ele cantava partes da Bíblia. De fato, na Bíblia tem muitas passagens, né, que inspiram mesmo, e que possivelmente um dia pode te inspirar, né? Ah, de fato. De fato. E você é uma pessoa toda mística, né? Tem essa questão do misticismo e tudo. Tem. E é o que te inspira e é o que realmente te pulsa. Pior que é. Eu vivo muito nesse mundo. Conjugue um verbo. Sim. Eu sábado. Tu sabadais. Vós sabadão. Eles sabadão. Nós sabadamos. Falta algum sujeito? Eles sabadão. Nós sabadamos. Eu sábado. Tu sabadais. Vós sabadais. Sabadez. Vós sabadez. Resumindo, sabadão. Sabadão. E vem cá, onde os nossos terráqueos podem te encontrar, acessar você? Todas as minhas redes são @MatheusBrancoO, TikTok @MatheusBrancoO, Instagram @MatheusBrancoO, YouTube @MatheusBrancoO. No YouTube você vai encontrar meus videoclips mais recentes e coisas do tipo, meus conteúdos. Meus videoclips? Fato. Matheus Branco, obrigado pela sua presença. Obrigado eu, viu? Tá, pela sua trajetória. Você é tão brilhante, tão pulsante, tão energético, né? E que a vida, né, te traga mais inspiração, Amém. muito sucesso, boas notícias, vocês também. alegrias. Amém. E que você volte mais vezes. E que logo mais aí seu álbum bombe. E que a gente vai no show, ver, dança até o dia amanhecer. Sim. Não é? Aê. Obrigado. Obrigado eu, viu? Aê. E vocês, terráqueos, obrigado pela audiência. Ative aí o sininho, dê um joinha. Um beijão no coração de vocês e até mais. That I read and talk and things that's right inside. Think that ain't what you mean, say what you wanna say. You say I'm always dreaming, say that I'm always gone. If that's what you believe in, there's nothing I could say. Yeah, we move it, can believe it in myself, yeah. But when I'm talking, better believe it. When I'm in us, yeah, I hear the waves are moving, how they move and fight. No way I'ma be still here and expect to grow. Think there's a better way that we can fantasize, a world we could be together anyway. Just say I'm always learning, so I won't say a thing. I'd rather be myself while when I roll on down.